Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar. A imagem do futebol aqui pela Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Todos os sábados, 11 da manhã, temos um encontro marcado com você na tela da Band. E hoje vamos repercutir a derrota do Internacional na estreia da Taça Libertadores, naquele inferno que é jogar em La Paz, 3-1 para o The Strongest, lá na altitude. Já pelo Gauchão, vitória do Grêmio. 2-0 diante do Pato Fundo, partidaço do Douglas, me apaixonei pelo que jogou o Douglas, lá no Vermelhão da Serra. E vamos projetar também os jogos da dupla Grenal pelo Campeonato Estadual. O Internacional joga amanhã, 4 da tarde contra o São Paulo de Rio Grande, lá no Aldo da Puzo. E o Grêmio joga segunda-feira contra o Juventude na Arena, porque tem o UFC nesse final de semana no Gigantinho, e aí, em função da Brigada Militar não dar garantia para 2 espetáculos desta monta, o Grêmio ficou para segunda-feira. Conosco no programa, nosso convidado especial, Carlos Pellegrini, diretor de futebol do Internacional, e os narradores José Aldo Pinheiro e Daniel Oliveira, da nossa Bandeirantes AM 640. Agora o casamento é com a Band News 99.3. Amanhã estarei ao lado do Zé Aldo, com o Internacional e São Paulo. O Daniel estará na segunda-feira, ao lado do Fabiano Baldasso, para Grêmio e Juventude. O Zé Aldo vai narrar os dois? Não, o Marcos Couto, se não me engano. Ah, então tá, não. Mas tá bem o seguinte, né? O Zé Aldo tá numa fome, começo de temporada, o cara quer narrar tudo. É contigo? Aqui, eu acho que segunda-feira é o Zé Aldo, então segunda-feira é o Marcos Couto. Não, comigo, segunda-feira. Eu narro amanhã. Tu vai fazer os dois jogos. E narro segunda-feira também. Então tá certo. Mas, cara, tu tá dando carona pro Ribeiro Neto, assim? Vai quebrando um galho e tal. Bom, então tá tudo esclarecido. Eu narro o Inter e narro o Grêmio. E narro o Inter, narro o Grêmio, se precisar narra a corrida de lebre também, não tem problema nenhum. E vai ganhar o sapato também, né? Essa lenda que não ganha, né? A história do Dante Andrés. Eu com amigos. Cada vez que acertava a narração de gol, o Dante Andrés, que era comentarista da Rádio Caxias, dava um sapato novo para o Zé Aldo. Consta que ele até hoje ainda tem sapatos daquela época, de tanto que ele acertava. Há controvérsias. Bom, Carlos Pellegrini, filho do grande Paulo Pellegrini, sobrinho de Luiz Otávio Pellegrini, todos colorados. Já pergunto a queima-roupa aqui, já que essa aldeia vive de Grenal. O Inter ganhou o primeiro Grenal do ano com o Lisandro Lopes, que ontem foi anunciado por ti mesmo. Bom dia. Bom dia. Eu de espécie alguma eu faço esse tipo de comparativo. Nós estávamos já negociando com um atleta há muito mais tempo. Só concluímos a negociação agora, em função da liberação dele lá do clube. Mas em nenhum momento pensei no rival. Mas foi uma contratação pedida pelo Diego Aguirre. Foi uma contratação que foi estudada pela diretoria com a comissão técnica e foi decidido por esse atleta. E nós fomos, na medida em que foi proporcionado para nós, né, com a liberação, nós efetivamos a contratação. Vocês ficaram surpresos com o possível interesse do Grêmio na contratação desse jogador? Na medida em que sai uma notícia de que o jogador teria sido liberado, né, grandes clubes, evidentemente, vão se interessar por um atleta do nível do Lisandro Lopes, mas nós já estávamos com toda a negociação em andamento. Com todo respeito ao Grêmio, eu disse ontem no Donos da Bola, o Grêmio não vai entrar em disputa, né? O Grêmio vai ter que dar uma tacada e tal, mas leilão é tudo que o Grêmio não quer. O Grêmio está com outra filosofia. É que ele propôs uma coisa alternativa, um contrato mais longo, seria a forma de persuadir a que o cara aceitasse um time que não tem a competição como a Libertadores e que está num outro momento. Então a ideia era essa. O Diego Aguirre disse que também o Internacional ganhou a disputa, não só pela oferta financeira, mas pelo relacionamento do Diego Aguirre com o Lisandro Lopes. Então o Grêmio entrava em desvantagem, não só financeira, como também pelo relacionamento do Diego com o Lisandro Lopes. Nós estamos vendo aí, ele é batedor de pênalti, é um cara que não só usa a perna direita preferencialmente. Não só com o Diego, também com o D'Alessandro. Existe uma relação também de amizade. Com o Nilmar, né? Nilmar também, que jogaram juntos. Aliás, o Diego Aguirre aventou ontem, Daniel, Zé Aldo, Pellegrini, a possibilidade de que joguem juntos rapidamente. Eu acho que essa é a composição de ataque do Inter. Porque aí é o seguinte, né? O treinador conhece os dois jogadores, né, Rec? E é raro, o Lisandro Lopes é destro, mas ele, na verdade, bate bem também com o pé esquerdo, né?
Isso foi uma discussão mas não durante esquece, a semana né, nos que donos da bola. o Sacha está numa grande fase. Nós temos o Vitinho. O Inter também tem alternativa. Está crescendo muito. Claro. Eu acho que tem muitas alternativas. E era isso que nós nos propusemos desde o início. Ou seja, o ano é longo, são muitas competições. O Inter tinha que se qualificar e ter não só quantidade, mas qualificação. Pellegrini, mas sem metáforas, sem rodeios assim, porque... Tu quer pautar agora o Pellegrini do jeito que ele vai falar aí? Não. Sem rodeio, sem metáfora. O dirigente, quando ele contrata, ele já tem o conceito pronto. Esse cara eu contrato porque ele vai ser titular. Quem vai escalar é o técnico, mas eu tenho na minha ideia que ele vem para ser titular. Qual é a ideia que tem o departamento de futebol quando contrata o Lisandro Lopes? Todos os jogadores que nós contratamos até então é no sentido de que eles venham não para compor, mas sim para brigar pela titularidade. Neste caso é a mesma coisa. Não, nem todos, né? Alguns se contratam para composição de grupo. Todos os jogadores que o Inter contrata, eles vêm com a capacidade... A composição é feita com a base, né? Normalmente. Exatamente. Nós temos um ano muito longo pela frente. Nós temos Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a Libertadores como principal meta. Nós precisamos ter elenco. 400 por mês para compor grupo, só Rafael Moura. Não, esses aí, eu acho que desses citados aí, poucos ganham menos de 400. O Rafael Moura também, em nível de titularidade. Na época, tinha a história que o Damião poderia ir embora, tinha escassez no mercado, o Inter contratou o Rafael Moura, foi um erro, mas contratou. E o ano passado contribuiu para a classificação do Inter na Libertadores. Exatamente, ele foi importantíssimo ano passado, no final do ano, quando nos deu a classificação. Em 5 jogos, fez 3 gols decisivos, em jogos que o Inter não iria ganhar. Deixa eu fazer uma pergunta. O Zé fica fazendo essas carinhas dele aí. Fica com aquele biquinho dele assim meio, né? Eu acho que ele poderia ter ido embora depois de acertar a conta com o Inter. É que o Fim do ano ele poderia ter ido embora. Telespectador da TV Bandeirantes no sábado de manhã, talvez precise dizer para ele algumas coisas que ele talvez não compreenda. Eu estou com saudade de brigar contigo, porque ontem eu não briguei no apito final. Nós temos um debate interminado lá na Rádio Bandeirantes, lá no apito final, em que o REC defende... Não defendo. Defende por tabela o Abel. Então, o que ele faz? Ele realça os gols marcados pelo Rafael Moura e ele não fala dos gols que o Rafael Moura perdeu ao longo de todo o ano. O titular do Abel era Nilmar, que custou a corresponder e ainda não correspondeu. E o Abel, como não é burro e queria classificar para a Libertadores da América, colocou o Rafael Moura, que lhe deu a classificação para a Libertadores. Fazer o quê? O fato é indesmentível. Tu está distorcendo para o telespectador da TV Bandeirantes. Distorcendo. Quando começou a temporada, o Abelão disse o seguinte... Quem deu a classificação para o Inter na Libertadores foi o Wellington Silva. Exatamente. Sim, mas o gol aos 41 ressuscitou o Inter. O gol do Rafael Moura ressuscitou o Inter. Pellegrini, isso é reducionismo, porque aquele gol de pé direito do bico da pequena área contra os reservas do Atlético pelo lateral Fabrício ajudou a classificar o Inter. Aquele gol do Paulão ajudou a classificar o Inter. E o Inter só chegou àquela situação de aperto e de desespero porque ao longo de toda a temporada o Rafael Moura perdeu um monte de gols feitos embaixo do gol. Isso só prova o seguinte, que o Abel é um povo. Ele abraça todos, como ele abraçou todos no Fluminense para ser campeão brasileiro, abraçou todos, inclusive o Jorge Henrique, que vai jogar de novo, o Rafael Moura, que jogou na altitude, quer dizer, e o Abelão abraçou todos e abraçando todos levou o Inter à Libertadores da América. O Rafael Moura vai treinar... De certa forma, o Diego Aguirre está fazendo o mesmo. Está abraçando todos. Todos fazem parte do plantel. Ele está abraçando com o Pellegrini. Um grupo de jogadores que tem 35, 36, 37, os caras têm contrato em vigor. Se mandar embora, tem que indenizar 100%. Mandar embora por mandar embora. Por ouvir o canto da torcida ou da imprensa, é burrice. Não, a minha pergunta é relacionada ao Rafael Moura. Rafael Moura treinou em Alvorada? Não, de forma nenhuma. Não chegou a treinar. Tu tem informação de que ele treinou em Não, Alvorada? estou fazendo uma pergunta. Não, em nenhum momento. Na nossa, o Inter cogitou em colocar? Na nossa gestão. E ele irá treinar em Alvorada? Não. Com a chegada do Lisandro, ele não fica fora do grupo? Não. Ele está inscrito na Libertadores. Está inscrito na Libertadores, faz parte do grupo e vai continuar fazendo parte do grupo. Tu quer dar choque na torcida do Inter, né? Não quero dar choque na torcida. Às vezes se ganha um título brasileiro com o Afonso cabeceando para o Ailton chutar e fazer o gol. Tá, então eu quero fazer outra pergunta. O Afonso, hein? Outra pergunta. Como é que a direção do Internacional absorveu a declaração do Rafael Moura, que geralmente é uma declaração que ela pode ser feita em uma sala, na frente do dirigente, ela de forma até, pelo menos eu penso dessa forma, surpreendente, veio a público, numa entrevista. Qual a declaração do Rafael Moura? Referente à possibilidade dele sair, que na verdade não tinha nada e que a direção do Internacional se precipitou.
Não, eu já conversei com o Rafael Moura. Ele disse isso ontem, que falou contigo. Já conversei com o Rafael Moura sobre essa situação. Não existiu ele me garantiu que não existiu essa manifestação em relação à direção. Né? Em nenhum momento partiu da direção qualquer informação para a imprensa Nós sobre ouvimos a declaração dos jogadores. sobre falou a qualquer direção. hipótese ou sobre qualquer procura que o Inter teve em relação ao Rafael Pellegrini, Moura. para ti, ele disse que não foi a direção. Para nós, ele disse que a direção se precipitou. Ele pode ter Ele sido usou, infeliz. no ele jeito que usou o falou. termo, a direção se precipitou. E agora, Daniel, o Pellegrini é que tem razão. A direção nunca falou disso. Nós descobrimos, eu e o João Batista, que quando houve a primeira dificuldade, porque o Grêmio tinha vendido Barcos, era difícil se desfazer também do Moreno. O Paulo Pereira ia comer como comeu. E aí os caras sentiram, os representantes dos chineses, Do e lado foram que tinha alguém. sondar no Beira-Rio a possibilidade do Rafael Moura. Nesse ínterim, o Grêmio vendeu. Mas uma o sondagem Moreno. com dados concretos, né? Dados concretos. Porque Ele diz que abriu o mão de Rafael- 7 milhões de reais de luvas em 2 anos, que aplicando na cadeia de poupança no futuro daria 70 mil por mês. 7 milhões é 1%, dá 70 mil por mês. Um pouquinho mais. Não, 7 milhões dá certinho. Se é 1%, dá 70 Não, mas tá mil. dando um tem pouquinho problema. mais. É? Tá dando um pouquinho mais do juro na poupança. Não, de 1% não, dá um pouquinho mais de 0,5%. Estou falando na boa aplicação dá 1%. Bom, mas isso não interessa. Ele abriu mão de um valor interessante por 2 anos. Só que o Inter esperava que ele aceitasse, porque o Internacional queria reduzir os 400 mil por mês. E não ia dinheiro nenhum para o Internacional. Para o Moreno foi dinheiro para o Grêmio. Eu fui me informar dos detalhes, o João Batista também, a direção do Inter não negou, porque houve sondagem, mas não admitiu publicamente, não negou para a gente. Quando perguntava, olha, não, sondaram aqui. Quando Exatamente. houve dificuldade, mas depois, quando saiu o negócio do Grêmio, morreu o assunto Rafael Moura. Pellegrini, É que aí se sentiu que ele era prescindível. Essa é a notícia. Se o Inter admitiu, até ouvir, e se depois vazou que ele poderia sair, é porque o Inter achou que ele era prescindível. O Diego Aguirre esteve ontem aqui na TV Bandeirantes e deu uma entrevista que impressionou a todos pela aparente sinceridade dele, pela transparência do modo como ele falou. E ele tem nas entrelinhas o tempo todo pedido que tenham calma, que não se precipitem. Ele pede tempo para realizar o trabalho. Diz que não conseguiu ainda colocar o time do jeito que ele gostaria de colocar, porque há circunstâncias. Ele falou as expressões que ele usou. Vocês querem um time que faça pressão, que jogue e que não sofra gols, entre outras coisas, ele disse. Mas isso não dá para fazer de uma hora para outra. Ele está pedindo 1 mês de prazo. Nesse mês de prazo, o Inter tem jogos decisivos. Se esses jogos decisivos, acaso o Inter tropeçar, ele perde o direito ao mês de prazo? Como é que vocês trabalham com isso? A questão principal é o seguinte, o Diego Aguirre foi contratado para 1 ano, até 31 de dezembro, né, de 2015. A direção acredita no trabalho dele. Evidente que nesses primeiros 30 dias, muitas coisas aconteceram, nós fomos contratando jogadores, eles vieram, né, foram chegando, né, com todo o trabalho que é uma contratação, etc. O Diego vem com uma cultura diferente, tem a adaptação aos jogadores. Iniciou o Campeonato Gaúcho, nós ainda com o time em formação. Ele não conseguiu até o momento, digamos assim, escalar a formação ideal, aquilo que ele pretende dentro daquele grupo. Ele está encontrando soluções, né? Só que nós já iniciamos um Campeonato Gaúcho, nós estamos com 3, 4 jogos já fora do Beira-Rio, apenas 2 jogos no Beira-Rio, já enfrentamos La Paz, é um absurdo aquilo lá, sinceramente, vou dizer para vocês, não existe possibilidade de se jogar futebol lá, a não ser entre eles, né? Não pode haver competição internacional lá naquela cidade, a dificuldade é imensa, alguns sentem mais que outros. O Anderson, vamos dar um exemplo, o Anderson ele chegou na sua condição física ideal, o Anderson não vem jogando há um bom tempo. Até ele pegar ritmo de jogo, evidente que vai demorar um pouco. Então, todas essas situações, evidente que permite que o treinador tenha o prazo para poder realizar o trabalho, ter a concepção de time, treinar. A repetição é fundamental. Tu não faz um time sem repetição, sem treinar. Então, é isso que ele está tentando fazer. Evidente que no meio de tantos jogos, Campeonato Gaúcho, Libertadores, a gente sabe que nós estávamos preparando para isso.